No vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Meu marido pediu para mim uma coisa assim bem específica. Ele falou assim: Sueli, você faz um porta-jogo de botão? Eu faço. O que é um porta-jogo de botão? Vocês devem estar me perguntando. Então, o porta-jogo de botão é isso aqui. O jogo de botão que ele fala é este, ó. Jogo de botão de mesa, ó. Aonde ele vai guardar o goleiro e os jogadores. Esse é um jogo de botão. Então, ele queria um porta-jogo de botão. E é este porta-jogo de botão que hoje nós vamos fazer juntas. Mas antes de começar a aula, inscrevam-se no meu canal, curtam e dê aquele like. Vamos começar a aula? Esse porta é assim. Porta-jogo de botão, ok? Então, vamos lá? Eu aconselho vocês a fazerem como eu faço. Pega um caderninho e vá anotando o material e as medidas que a gente vai usar, tá? Lista de materiais. Como sempre, a gente precisa da nossa tesoura, Duratran, que de um lado parece um tecido, do outro lado é um plástico, ou, como muitos chamam, de nylon 600. Nosso estruturador, do tecido principal, vai ser 25 por 23. 25 centímetros por 23. Viés, eu uso esse viés de gorgurão, mas pode ser o viés boneon, pode ser o viés de algodão, o viés é o que você quiser. O velcro, 23 centímetros, ó, o velcro, eu uso o velcro fininho, tá? O de 25 milímetros, 2,5, para poder dar um acabamento maior. Um velcro maior, largo, vai ficar feio. O plástico vão ser de 23, que é a largura, por 6 centímetros. Tem que ser um plástico mais grossinho, tá? Não pode ser um plástico fininho. Esse plástico pode ser o de 4 milímetros, que é para fazer esta formação aqui, certo? Então, nós vamos precisar de 3 tiras de plástico. Se você costurar com a sua máquina com um pezinho de plástico, você consegue fazer essa costura no plástico. Se sua máquina não tem o pezinho de plástico, não se preocupe. E aí, a gente vai proteger o plástico com o viés, tá vendo? Fazendo o acabamento em cima e embaixo. E fazendo as costuras laterais. Viés você vai ter, olha quantos pedacinhos de viés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacinhos, 7 de viés. 7 vezes 23 centímetros. E 2 de 25 centímetros. E 23 centímetros. Mais 2 de 23 centímetros. E 1 de 15 centímetros. De viés, então, você vai gastar mais ou menos, vamos botar por alto, 3 metros de viés. Isso tudo é para você fazer um cálculo depois de quanto que você vai querer cobrar para o seu cliente. Mas esse porta-botão, nas lojas especializadas de botão, de jogo de botão de mesa, eles estão cobrando na faixa de 30 a 35 reais. Aí você vê qual o valor que você quer cobrar, tá? Você faça aí. Eu venderia por 25 reais. Eu acho o preço bom, porque em menos de 10 minutos você faz isso aqui. Com todos os materiais cortadinhos, em 10 minutos você faz. Então, é um bom custo-benefício. As medidas, você recorta tudo e agora vamos mãos à obra. Então, como eu falei com vocês, quem não tem pezinho de plástico, como eu não coloquei o pezinho de plástico, eu vou fazer os acabamentos no plástico. Tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar o viés. O viés que bota na parte de cima, você pode costurar pelo meio.
Então, esse aqui vai ser toda a borda de cima dos portas-botões. Vai encaixando direitinho. Agora, nós vamos colocar o viés, que vai ficar para baixo. Só vou colocar em dois, dos dois que vão ficar aqui, tá? Esse terceiro eu não vou colocar, porque já vai ter o acabamento do viés aqui. E esse eu vou costurar bem na beiradinha, porque a outra beiradinha vai ter outra costura, que é o que vai prender lá. Agora, nós vamos colocar o acabamento dele. Vamos começar com o nosso acabamento. Primeiro, a gente coloca o viés numa ponta. Nessa parte que colocamos o viés, viramos no outro lado, que vai ficar pra dentro. Vamos colocar o velcro para fazer o fechamento. Ok? O velcro colocado. Do outro lado, nós vamos colocar o outro velcro. Como é que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui. Nós deixamos um plástico aqui para colocar, que é com 6 centímetros. Então, nós vamos colocar ele aqui. A gente vai virar ele aqui e botar aqui. Então, a gente vai marcar aqui. A gente vai marcar aqui 7 centímetros. 7. No 7, a gente vai marcar, dobrar. E do lado de cá, a mesma coisa. 7. E você vai vincar. Porque esse negócio vai fechar assim, ó. Então, a gente vai fechar ele assim. Esse daqui vai ficar aqui, tá vendo? Depois a gente vai fazer o acabamento. Então, colocando aqui, a gente vai colocar esse velcro neste sentido aqui. Esse velcro vai ficar no sentido oposto do outro, para poder fazer o fechamento. Perfeito? E agora, vamos colocar os nossos porta-botão. O primeiro é o último, né? A gente coloca o último aqui, que vai vir com o viés. Então, nós vamos encaixar aqui com o viés. Se você tiver dificuldade, você vem e coloca um clips aqui. Pra você poder alinhar certinho. E vir bem na beiradinha, aqui no meio dele. O próximo, vamos colocar aqui. Ó, preste atenção na costura, tá? Você costurou aqui no meio e aqui na beiradinha. Então, o que tá na costura na beiradinha que você vai colocar pra baixo. A mesma coisa, para ele ficar retinho, você vem e coloca um clips segurando aqui. Aonde ele vai ficar. Aí é bom você dar uma medidinha aqui para ver se ele tá certinho aqui a diferença entre um e outro. Aqui tá dando 10,5. Aqui tá dando, tá torto. É um tortinho que a gente tem que acertar, certo? Pra não ficar muito torto. E sempre vai ficar com uma diferençazinha de um para outro. Ó, 10,5 aqui. 10,5 aqui.
Mas a gente alinha, tenta dar uma alinhada por aqui. Certo? Pronto. E aí, você vem pela outra beiradinha. E agora, vamos colocar o do meio. Do meio, a mesma coisa. Centraliza ele, acerta e costura pela beiradinha. Perfeito? Agora a gente vai fazer as divisórias. Mas antes vamos acertar as laterais. Certo? Então, olha, fechou aqui, tá pronta a bolsinha. Agora, vamos fazer os acabamentos corretos. Agora, vamos aos acabamentos. Agora, nós vamos marcar aonde a gente vai fazer as divisórias para eles encaixarem o botãozinho. O botão que é o jogo do botão, né? Então, você faz isso. Aqui é 6. E aqui, vocês viram que eu coloquei o viés aqui, mas o viés aqui, se eu colocar ele inteiro, vai ficar grande demais. Então, eu corto o viés no meio para eu ter essas tiras. Eu vou cortar aqui, ó. Cortando aqui, eu vou ter as 2 tirinhas. Você corta a tirinha do tamanho que você quiser. Aí, eu coloco ela certinha aqui, aonde eu marquei. Ela no meio da onde eu marquei. Coloco pra baixo do velcro, pra dar o acabamento. E começo aqui. Aqui também, eu vou pra baixo do velcro, pra baixo do viés, ó, pra fechar o acabamento. Tá vendo? Então, ficou acabamento aqui, ok? Agora, nós vamos para o outro lado. O outro lado, a mesma coisa. Vamos marcar os 6 centímetros. Marcando os 6 centímetros, a gente vem com o próprio viés. Colocamos por baixo do velcro. Retrocesso no começo e no fim. Puxo ele retinho e venho com ele pelo meio. Quando ele chega aqui, eu acerto e coloco ele por baixo do viés. E dou um retrocesso no final. Certinho? Ok. Sendo que aqui, eles colocaram para os jogadores. Esse espaço aqui vai ficar maior, porque é o do goleiro. E agora, a gente vai fazer o meio, centrar aqui, para colocar um viés aqui no meio. Vamos medir aqui, da costura a costura. E que deu 11 centímetros. Então, dessa costura para lá, tem que dar 5,5. Então, costura e costura 5,5. Então, esse central, eles vão ficar os dois com 5,5. Aí, você vai cortar esse pedacinho aqui. Eu risquei até aqui, não precisava. Então, você pode apagar isso aqui. Esse aqui não vai riscar só até aqui. Então, aqui a gente vem, coloca ele, tenta dar uma encaixadinha. E aqui embaixo. Perfeito. Ok? Então, ele agora está prontinho.
Olha. Agora vamos terminar com os viés nas laterais. Retrocesso no início e fim. Faz os acabamentos. E finalizamos o nosso porta-botão. Gostaram? Terminamos o porta-jogo de botões. E eu quero que vocês escrevam aí, tiram as dúvidas, vê se tem alguma sugestão. Aceito sugestões também. E esse agora é pro meu neto. Então, se vocês têm netos, netas que gostam de jogo de botão, façam isso aí. E não deixem de dar seu like. E até o nosso próximo vídeo.